sobre um novo protesto de torcedores do Cruzeiro. No dia seguinte, a derrota para o Muxucruna, jogo da Sul-Americana no Mineirão, derrota por 2-1. Torcedores da Máfia Azul foram protestar na porta do centro de treinamento à Toca da Raposa 2. Alguns torcedores, inclusive, conseguiram acesso ao CT. Situação parecida do início da semana, quando esses mesmos membros da Máfia Azul já haviam conseguido dialogar com atletas e membros da comissão técnica, além da diretoria. Aqueles que não tiveram acesso à área interna ficaram do lado de fora protestando com gritos, protestos e faixas. Entre as faixas dava para perceber que um dos principais alvos era Alexandre Matos, que foi alvo de uma faixa escrito Alexandre Gastos e a outra com os dizeres Matos pede demissão mercenário. Houve também uma faixa em que falava elenco de finados e a última salário em dia, porrada em falta. Cruzeiro, que venceu apenas um dos últimos 9 jogos, foi na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol. Situação bastante delicada, pode acabar sobrando para Alexandre Matos ou até para o técnico Leonardo Jardim. Demissões estão nos planos da diretoria do Cruzeiro. Cruzeiro e São Paulo, domingo, São Paulo e Cruzeiro, né? Morumbi, 5h30, é jogo da terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro já conhece toda a equipe de arbitragem, a princípio nenhum problema assim mais importante, porque depois do que o Cruzeiro veio passando, né, principalmente na segunda rodada diante da equipe do Internacional. Então, a equipe de arbitragem para o jogo de domingo tem o árbitro, ele é de Pernambuco, Rodrigo José Pereira de Lima, e o VAR também é de Pernambuco, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. São Paulo e Cruzeiro, então, a bola rolando às 5h30 da tarde. Por falar no São Paulo, o time não deve ter aí o Lucas, não deve ter o Oscar, o Caleri está suspenso. E vamos ver o que vai fazer o Zubeldia, porque o São Paulo jogou nessa quinta-feira, no Morumbis, e empatou com o Alianza Lima, do Peru. O São Paulo abriu 2-0, o Alianza acabou empatando, e o técnico Zubeldia foi bastante vaiado, mas ele segue normalmente no comando do São Paulo. São Paulo que no Campeonato Brasileiro, nos 2 jogos, empatou 0-0 as 2 partidas. E o Cruzeiro tem a vitória diante do Mirassol e a derrota para o Internacional. Em termos de Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro joga no domingo diante do São Paulo, depois recebe o Bahia na quinta-feira e depois faz partida fora de casa diante do Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. A preparação do Cruzeiro tem treinamento na manhã desta sexta, amanhã pela manhã a última atividade, aí o Cruzeiro viaja para a capital paulista. Depois de um dia de protesto, de reunião, vamos ver como será a sexta-feira na Toca da Raposa 2, com a despedida de Marlon, que está sendo emprestado ao Grêmio. Deve ser aí o último movimento a ser feito neste finalzinho de janela nacional. Sobre Lautaro Dias, informação que veio de Curitiba, o interesse do Atlético Paranaense, mas o Cruzeiro descarta qualquer possibilidade de saída do atleta. Quanto à ausência de Marlon, o técnico Leonardo Jardim terá o Kaique e também o Vidalba como opções, e quando voltar da seleção brasileira sub-17, vamos ver se o jovem Cauã Prates, ele que é titular do sub-20 do Cruzeiro, se ele será aproveitado no profissional. Depois do vexame, a derrota para a equipe do Muxucruna, 2 jogos e 2 derrotas, o Cruzeiro em situação bastante complicada. No grupo E da Copa Sul-Americana, o dia teve de tudo. Teve organizadas do Cruzeiro, Máfia Azul e outras torcidas fazendo protesto na Toca da Raposa 2, os alvos Alexandre Matos, CEO do clube, e também jogadores. Muitas faixas foram afixadas ali na toca, depois retiradas pelos funcionários do Cruzeiro, mas foi um dia de protesto. Alguns torcedores, líderes aí dessas torcidas, entraram na toca, tiveram uma conversa, não quiseram revelar depois o teor dessa conversa, mas foi uma quinta-feira de protesto. Alguns jogadores tiveram que entrar por um portão do outro lado da Toca da Raposa 2 e não a entrada principal, mas foi um dia de mais cobrança. A situação cada vez mais complicada no Cruzeiro,
nada dá certo e o time aí começou o Brasileiro, uma vitória e uma derrota. Na Copa Sul-Americana, 2 jogos, 2 derrotas e a situação, como eu disse, é bem complicada para se buscar a classificação. Lembrando que o próximo compromisso, ou os 2 próximos compromissos, serão fora de casa, contra Palestino no Chile e contra o mesmo Muxucruna lá em Riobamba, no Equador. Do jogo de ontem, uma péssima notícia. Matheus Henrique vai passar por cirurgia. Lesão de menisco, será operado nos próximos dias e o jogador será desfalque por pelo menos 3 meses. Não é uma lesão simples de menisco, e sim uma lesão mais grave. E por isso, esse deve ser o tempo de recuperação. 3 meses afastado, Cruzeiro que já vem tendo dificuldade no seu meio-campo e agora perde um dos melhores ali da função, o Matheus Henrique, que se machucou logo no início do jogo diante da equipe do Muxucruna. Baixa no Cruzeiro, baixa considerável para sequência aí até a janela. O Matheus Henrique não joga pelo Cruzeiro, vai ficar todo esse tempo aí em recuperação. Hoje foi dia também de reunião. O Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, ele recebeu na sede do Supermercado BH alguns jogadores, o CEO Alexandre Matos, os jogadores Cássio, William, Lucas Romero, Lucas Silva, Dudu. São esses que foram conversar com o Pedro Lourenço. Também o teor dessa reunião não foi revelado, mas uma reunião de cobrança de se buscar uma alternativa, uma solução para o que vem vivendo o Cruzeiro neste momento. Depois os jogadores voltaram, né, para a Toca da Raposa 2, porque teve reapresentação, teve treino, começando a preparação para o duelo diante da equipe do São Paulo. É o jogo de domingo às 5h30 da tarde no Morumbis. E a principal informação do dia é com a saída de Marlon. O Marlon que foi titular diante do Muxucruna e hoje foi emprestado, é isso mesmo. Titular num dia, emprestado no outro. É o planejamento que vem fazendo o Cruzeiro e até concordo, só que demorou, né? A saída do Marlon, que já vinha sendo aí badalada, né, há um bom tempo. O Cruzeiro teve a chance, inclusive, postei isso no meu Twitter. O Cruzeiro teve 2 oportunidades para fazer uma negociação com o Red Bull Bragantino para a vinda do Juninho Capixaba. Só que as partes não avançaram, o Cruzeiro resolveu bancar a permanência do Marlon e agora ele sai para o Grêmio. Tem uma cláusula que é a seguinte: se o Marlon fizer 20 partidas pelo Grêmio, o Cruzeiro vai receber 3,5 milhões de euros. Cerca aí de 23 milhões de reais, ele vai emprestado até o final da temporada com esse gatilho contratual. Muita gente até falando sobre Lautaro Dias, que o Atlético Paranaense tem interesse. A informação é que não existe negociação neste momento.